Bom, sei que o Uribe tem apuração nesse sentido, não é, Uribe? Acho que hoje em dia discutir essa questão, independência do Banco Central, é discutir um assunto que é espuma, absolutamente espuma, porque me parece que o próprio governo tem absoluta noção de que isso não vai mudar a partir de declarações dadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, semana passada, de que essa não é uma pauta para o Legislativo. Nesse fim de semana, teve entrevista para um grande jornal do país do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também dizendo que essa não é pauta, que os juros altos são sim um problema, mas é fundamental entender por que é que os juros têm de estar altos na avaliação dele, quais são as condições que fazem com que o Banco Central tenha de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, ou seja, os presidentes das casas legislativas não têm a menor intenção de colocar isso adiante. O governo sabe disso e vai tentar encontrar um outro flanco para trazer o Banco Central para mais perto daquilo que o PT e o governo Lula entendem ser adequado para o Banco Central, né, Uribe? Ameaças ao vento para colocar o presidente do Banco Central em fogo baixo e sob pressão, viu, Colombo? Essa é a estratégia por trás dos panos. Hoje você tem uma estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva de colocar Roberto Campos Neto sob pressão, como eu disse, para que ele consiga dar alguns acenos que permitam o crescimento do PIB neste ano. Qual é a grande preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva? E só se falou isso ontem no Palácio da Alvorada. Que o PIB deste ano, Produto Interno Bruto, fique com um crescimento menor do que 1%. Essa é a grande preocupação dele, porque ele queria um cartão de visitas neste primeiro ano. Há previsões pessimistas de que o PIB deve crescer este ano 0,8 ou 0,9. É o que Lula não quer. Por isso que ontem eu conversei com 3 ministros, eles disseram: a preocupação nesta semana de Lula é uma só, a reunião do Conselho Monetário, que será na próxima quinta-feira, do CMN, que é o apelido dado ao Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque nessa reunião deve haver uma mudança na meta de inflação para este ano. A meta de inflação deste ano é 3,25%, o centro da meta. O que quer Lula, e Roberto Campos Neto já acenou positivamente, uma mudança para 3,5%, o que permitiria ao governo federal emitir mais créditos, colocar mais dinheiro para tentar esquentar a economia e, de uma certa forma, ter um pouco mais de relaxamento em relação à inflação. Isso poderia permitir também com que o Copom, o Comitê de Política Monetária, em março, fizesse também uma redução da taxa de juros de 13,75% para 13,5%. Colombo, a mudança da taxa de juros não tem efeito imediato sobre a inflação. É um período aí de 12 a 18 meses, mas há uma avaliação de que seria uma sinalização positiva para esquentar a economia e também para você ter uma flexibilização das metas de inflação para os próximos anos. Porque 2024 e 2025, a meta de inflação é de 3%. E o novo governo também quer um relaxamento para 3,5%. A preocupação central neste momento é o PIB. Lula não quer ter um PIB que não seja maior do que 1%, porque quer fazer um contraponto a Jair Bolsonaro, dizer que é alguém que tentou melhorar a economia e conseguiu logo de cara. E um último apontamento: essa mudança também da taxa de inflação é uma preocupação da meta de inflação, é uma preocupação também de Roberto Campos Neto, porque por 2 anos consecutivos ele não conseguiu entregar a inflação dentro da meta. Então a mudança também tem um pouco a ver com o CPF do presidente do Banco Central, ou seja, do legado dele à frente da instituição financeira de tentar pelo menos em algum dos anos ficar dentro da meta de inflação. Uribe, com apuração para a gente, para dar mais substância para o comentário do professor Villa a respeito dessa discussão pública entre governo, Banco Central, intenção de aumentar limite para a inflação nos próximos anos, o objetivo legítimo do presidente de fazer o país crescer. O difícil é encontrar o rumo certo para chegar até lá e não provocar mais estrago do que ajuste nesse caminho, né, professor? Não, é verdade, Colombo. E o que o Uribe destacou, eu acho que tem ali uma questão central. O presidente Lula quer, no primeiro ano de governo, lá em dezembro, passando para janeiro do ano que vem, mostrar que teve um PIB maior do que superior a 1%. E ia prometer que no ano de 24 vai ter um PIB entre 2% e 3% positivo e tal, né? E no sentido sempre de um crescimento do PIB até o final do seu governo. Bem, isso é o que ele pensa.
parabéns. A impressão que dá nos ataques, ele sabe, o Lula tem uma experiência política, né? Desde as grandes greves de 1978, 79, 80, em São Bernardo do Campo, ele tem uma longa experiência política. Ele sabe que haver uma alteração do Banco Central, que ele não tenha mais independência, ou uma renúncia do presidente Roberto Campos Neto, é algo impossível. Ele está fazendo o que se chamaria na linguagem militar, eu leio história militar, mas não sou grande especialista nisso, de manobra diversionista, né? Para distrair o adversário de algo o que você não quer, né? Ou seja, ele sabe que todo esse barulho que ele fez, ele pode obter dois resultados: uma flexibilização maior do Banco Central, por exemplo, em relação a taxa de juros, e também a questão da inflação, que é essencial para uma recuperação econômica como deseja o Lula. Por quê? Porque ele está vendo nesses aproximadamente 45 dias de governo que ele não encontrou a herança que ele encontrou em 2003. Né? Quando em 2003 ele falava que era uma herança maligna e repetiu isso ad eterno, né? Ele na verdade tinha recebido em 2003, há 20 anos atrás, uma herança benigna, maligna ele recebeu agora. Então ele está encontrando uma realidade que é muito difícil para colocar em prática os seus desejos, que são legítimos e foram referendados por 50,9% do eleitorado no segundo turno, de que o país volte a crescer, mas não com voos de galinha, mas que volte a crescer de forma sustentável. E aí, uma das condições indispensáveis é a taxa de juros, que ela é indecente, ela que isso impede a expansão da economia, impede. Agora, cabe ao governo ver as razões estruturais dessa taxa de juros, que não é porque o Roberto Campos Neto é um sujeito mau, né, da história. Não, existem razões estruturais que cabe ao governo enfrentá-las para que o Brasil volte a crescer. Uma delas pode ser a ação dos bancos oficiais, mais agressiva. Banco do Brasil, Caixa, Banco no Nordeste, especialmente o BNDES. Ter agências físicas do BNDES, que não adianta, o micro, pequeno empreendedor não consegue obter recursos do BNDES, é uma ilusão, porque ele nem sabe como fazer. Agora, se tiver agências físicas ou através de bancos oficiais, você poder ter uma seção dentro do Banco Oficial, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, etc., um setor que é do BNDES dentro dessas agências, aí o micro, que emprega muito, o pequeno empreendedor, proporcionalmente, pode encontrar recursos para expandir os seus negócios e o país volte a crescer. O desejo é justo, agora precisa ter propostas, planejamento, não vale só, é a velha questão do Péricles que eu citei no ano 1 da Guerra do Peloponeso. O discurso não entrava a ação, mas o excesso de discurso sem ação prática é um problema.